Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com o VDZ Batalha, Nikon FS1 Nikkor 300mm, AFS Nikkor 70-300 f4.5 5.6G contra a AFS Nikkor 28-300 f3.5 5.6G, que eu quero falar aí uma última vez dessas duas objetivas, que chegam até lá os 300mm no kit aqui zoom intermediário da Nikon. Pois é, essas daqui que a gente acabou de ver aqui no vlog do Zek, e rolou a dúvida aí de vocês, o pessoal que vai até os 300mm, qual das duas comprar? E hoje eu quero colocá-las aqui lado a lado, falar de operação, de construção e também aí de performance ótica, de duas objetivas que a gente consegue aqui pro FX, chegar lá nos 300mm, com o zoom aqui, o que eu achei de cada uma delas, qual que é a minha opinião final para quem está na dúvida entre essas duas aqui. E a primeira coisa que a gente vai falar hoje é da operação e da construção delas. Dessas aqui que a gente acabou de ver que fazem parte aqui da linha intermediária da Nikon. A gente tem um objetivo aqui 70-300 de $499, a 28-300 aqui que vai até os $1000. Não são equipamentos aí muito high-end que a gente tem com muito metal, que ultrapassa aí os $1.500. Então a gente tem, né, aí primeiro que escolher o orçamento, né, a gente não tem como comparar uma de 1.000 com uma de 500, então você já tem que fazer essa decisão aí. Se você precisa de todas essas distâncias focais, eu não tenho nem como convencer vocês da 70-300, porque a 28-300 é outra classe aí de equipamento, ela é muito mais cara, muito mais flexível também. De qualquer maneira, a primeira coisa que a gente nota aqui é que elas têm uma diferença notável aí do tamanho, apesar de elas terem aí, irem aí até o 70-300. A gente começa aqui na 70-300 VR, que é uma objetiva muito maior em 7.8 e 14.5 centímetros, mas ela não é das mais leves, né? Ela está aqui em 745 gramas, enquanto aqui a gente está na 28-300, é uma objetiva menor, com apenas 11 centímetros, 0.83, de 800 gramas ela é mais pesada. Então a gente já tem uma diferença aí do que você consegue colocar no kit, porque eu achei essa 70-300 grande demais, vocês viram lá no vlog dela que não cabia na minha mochila, e é a primeira decisão aí que vocês podem fazer. A segunda é de operação. Essa daqui, que é uma objetiva de $500, eu mostrei pra vocês que pelo menos a minha cópia, que tá absolutamente nova, ela é um pouquinho dura de do 70 ao 300. Ela não é absurdamente dura, mas ela também não é a coisa mais suave aí que eu já usei na vida. Coisa que a 28-300, que ela é uma objetiva aqui que custa o dobro, ela tem um mix de metal e plásticos aqui na construção dos tubos. Então dos 28 até os 300 é difícil eu mostrar aqui no vídeo a força que eu estou fazendo, mas ela é muito mais suave, porque esse tubo aqui de dentro ele é de metal, enquanto a gente tem aqui a 70-300 todinha de plástico. Alguns de vocês, né, aqui no vlog do Zé, falou que tem uma 70-300 relativamente fácil de usar. A minha não está tão fácil e é outra observação que eu tenho para vocês. As duas elas vão relativamente na mesma distância, né, aqui dos 300 até os 70, aqui dos 300 ao 28, não tem aí muita diferença de velocidade para você ficar aí operando o zoom rápido se você for de uma ponta a outra. De outros detalhes, eu não percebi muita diferença aqui nas duas. De performance do estabilizador, a gente tem aqui os dois com o módulo VR2, que é quase indispensável aí para os 300mm, para você ter a compensação tanto na hora de fazer o frame, né, ele vai estabilizar o seu viewfinder, fica mais fácil de você compor precisamente a sua foto, quanto também para usar no modo de vídeo, né, é quase indispensável no telefoto, e também compensar essas aberturas, né, as duas em 300mm já estão lá no 5.6, que não é das mais luminosas. E também o AFS, né, o motor aqui de foco, eu notei que a 70-300 evidentemente é um pouquinho mais rápida do que a gente tem aqui a 28-300, mas também não é uma coisa extremamente rápida, mas é uma diferença que elas têm. Evidente, essa daqui é muito mais flexível, normal que ela tenha que procurar aí o foco um pouquinho mais devagar, e a 70-300, vocês viram as fotos lá na maratona que eu não tive nenhum problema aqui na São Silvestre, é um destaque daqui também. Mas de qualquer maneira, essa daqui é a construção e operação, né, são duas objetivas aí intermediárias, a gente tem diferença de filtro, a gente tem diferença aí de peso, são duas objetivas muito bacanas de ter no kit, e que tem aí que se justificar pela performance ótica. E aqui que infelizmente a gente não tem nenhuma surpresa num vlog desses, porque de fato a 28-300, que é a que a gente acabou de ver, ela não se compara nos 300mm a 70-300 quando você está lá no final do telefoto. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, e que a gente viu aqui no vlog da 28-300, é que ela não é tão ruim, tá? Ela não é terrível, ela não dá pra deixar de recomendar mesmo que você fotografe no telefoto.
mas quando você coloca os arquivos lado a lado com a 70301, faz uma diferença notável aí de resolução, seja na abertura máxima f5.6 quanto nas otimizadas do F8 até o F11. A 70300 evidentemente tem uma performance ótica muito melhor, mas aí que eu quero falar para vocês, não é uma performance ótica que a 28300 deveria se envergonhar. A 70300 evidente é melhor, mas a 28300 funciona tão bem quanto. Um detalhe muito interessante que eu também percebi quando estava fazendo revisão aqui da qualidade de imagem é que a 28300, por causa do design de zoom dela e a posição do módulo de foco automático, quando você está próximo aí do foco mínimo, né, que ela tem aqui em 50 centímetros, ela fica muito menos fechada do que a gente tem aqui na 70300 dedicada ao telefoto. Então quando você está, por exemplo, tentando focar objetos de perto, tipo arquitetura, detalhes de design de interior, flor, objetos pequenos, a 28300 é muito menos ampla do que a 70300. Ela está equivalente aí, quando eu coloco a minha 70300 lá nos 200mm, a 28300 ela mostra aí essa característica quando a gente está no final do telefoto. Então, se for uma coisa importante para vocês, a 70300 também tem um destaque aí na frente. Ela não tem este problema lá no foco do infinito, tá? Quando a gente está em 300mm no infinito, a 28300 ela mostra aí o mesmo campo de visão da 70300. Mais próximo do foco mínimo, quando a gente vai fotografar coisas de perto, a 28300 ela não se compara aí ao mesmo ângulo de visão, ela é muito mais aberta, ela se parece muito mais com uma 28200 do que quando a gente tem aí de verdade uma telefoto dedicada como a 70300 aqui no Zoom Nikkor. Aí qual que fica a minha recomendação para vocês? Bom, se vocês têm certeza que vocês vão usar os 300mm, que é bacana aí para paisagem, você fechar em detalhes, texturas, brincar com compressão de perspectiva, é uma distância muito fácil de trabalhar, por isso que a gente tem aí esse glamour no 70-200 e também aí no 70-300. Evidente que aqui a 70-300 é a opção para vocês. Agora, quem quer chegar no 300mm e ainda assim precisa de um equipamento só, até a flexibilidade, e não quer abrir mão aí dos recursos como estabilizador e o foco automático, a 28300 também funcionam. A minha opinião aqui é que por mais que eu tenha tentado fazer a 28300 ficar ruim, ela é aceitável até os 300mm, mas óbvio, ela não se compara a uma 70-300 dedicada, não se compara evidentemente a uma Prime, mas os resultados não são tão ruins assim, a ponto de eu não recomendar. E é isso, né? Essa daqui é uma batalha um pouco óbvia, que eu só queria exatamente esclarecer esse óbvio. É lógico que a gente tem uma objetiva muito mais flexível aqui no 28300, a 70-300 é uma objetiva mais barata, porque ela é mais fácil de construir, porque tem o zoom menor. Mas ela não é tão ruim aqui a performance ótica da 28300, mas se você depende exclusivamente dos 300mm, é óbvio que eu não tenho como não recomendar direto aqui a 70-300, que é uma das objetivas muito legais que eu usei aqui. Eu tive esses problemas aí de usabilidade, né? Eu achei a operação do zoom um pouco dura, mas de performance ótica ela não desapontou, especialmente considerando que ela custa metade dessa daqui. Se você fotografa exclusivamente no telefoto, fique com a 70-300, a 28 aqui 300 é para quem tá com o público aí um pouquinho mais flexível, quer levar uma objetiva só. Ela custa mais caro, evidente, também é muito mais pesada, mas ela é menor, é feita aí para viajantes. Não tem nada de novo aqui pra gente descobrir, mas é um destaque. Essa daqui, a performance ótica, não me desapontou tanto, mas a 70-300 consegue estar muito na frente aí. E é isso, o beijo, o abraço, como de sempre.